Bom dia, paz do Senhor, minhas preciosas, tudo bem? Glória a Deus por mais um dia, glória a Deus por mais um momento de leitura, por ouvir Deus através dessa palavra tão eficaz, que é suficiente, que cura, que liberta, que transforma, que nos constrange. Oh, papai, muito obrigado, Espírito Santo. Gratidão, Senhor, porque que momento maravilhoso é, Senhor, ouvir a tua voz, Senhor. Meu Deus, como é maravilhoso, Espírito Santo de Deus, ver como o teu povo venceu, como o Senhor não olhou as iniquidades do povo, mas os perdoava todas as vezes, Senhor, que se arrependiam. Oh, papai, muito obrigado. Obrigado, Senhor. Meu Deus, muito obrigado, Pai querido, porque que era improvável, Senhor, está na genealogia, Pai querido. Oh, Espírito Santo, que te conduziu, que nos conduziu a te conhecer, Senhor. Nós te louvamos, Pai, te agradecemos, Senhor, porque teve pessoas com tanto, Senhor amado, ímpeto, meu Deus, com tanta coragem, ó Pai, meu Deus querido, para que hoje, Senhor, nós tenhamos, Pai, esse acesso. Muito obrigado, Senhor, dá-nos sabedoria, dá-nos força, dá-nos graça para que nós possamos permanecer em nome de Jesus. Amém? Vamos lá? Hoje nós iniciaremos a leitura de Juízes, livro de Juízes, capítulo 1. Vamos lá? E sucedeu depois da morte de Josué, que os filhos de Israel perguntaram ao Senhor, dizendo: quem dentre nós primeiro subirá aos cananeus para pelejar contra eles? E disse o Senhor: Judá subirá, eis que lhe dei esta terra na sua mão. Então disse Judá a Simeão, seu irmão: sobe comigo a minha sorte, e pelejemos contra os cananeus. E também eu contigo subirei a tua sorte. E Simeão partiu com ele. E subiu Judá, e o Senhor lhe deu na sua mão os cananeus e os perizeus, e feriram deles em Bezeque a 10.000 homens. E acharam a Adoni Bezeque em Bezeque, pelejaram contra ele, e feriram aos cananeus e aos perizeus. Porém Adoni Bezeque fugiu, o seguiram e o prenderam, e lhe cortaram os dedos polegares das mãos e dos pés. Então disse Adoni Bezeque: 70 reis com os dedos polegares das mãos e dos pés cortados apanhavam as migalhas debaixo da minha mesa. Assim eu fiz, assim Deus me pagou. E o trouxeram a Jerusalém e morreu ali. Porque os filhos de Judá pelejaram contra Jerusalém e a tomaram e a feriram ao fio de espada. A cidade puseram fogo. E depois os filhos de Judá desceram a pelejar contra os cananeus que habitam nas montanhas e no sul, nas planícies. E partiu Judá contra os cananeus que habitavam em Hebrom. Era, porém, dantes o nome de Hebrom, Kiriate Arba, e feriram a Sessai, e a Imã, e a Talmai, e dali partiu contra os moradores de Debir, e era dantes o nome de Debir, Kiriate Sefer. E disse Calebe: quem ferir a Kiriate Sefer e a tomar, lhe darei a minha filha Aquisa por mulher. Tomou a Otiniel, filho de Kenaz, o irmão de Calebe, mais novo do que ele, e Calebe lhe deu a sua filha Aquisa por mulher. E sucedeu que, vindo ela a ele, a seu pai, e ela apeou do jumento, saltando, e Calebe lhe disse: que é o que tens? E ela disse-lhe: dá-me uma bênção, pois me deste uma terra seca, dá-me também fontes de águas. E Calebe lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Também os filhos do Queneu, sogro de Moisés, subiram da cidade das palmeiras com os filhos de Judá, ao deserto de Judá, que está ao sul de Arade, e foi e habitaram com o povo. Foi, pois, Judá com Simeão, seu irmão, e feriram ao cananeus. Habitavam em Zefate e totalmente destruíram, e chamaram o nome desta cidade Orma. Tomou mais Judá a Gaza,
com o seu termo, e a Asquelon com o seu termo, a Ecrom com o seu termo. E foi o Senhor com Judá. Despojou as montanhas, porém não expeliu os moradores do vale, porquanto tinha juízes de ferro, carros de ferro. E deram Hebrom a Calebe, como Moisés o dissera. Dali expeliu os 3 filhos de Anak. Porém os filhos de Benjamim não expeliram os jebuseus que habitavam em Jerusalém. Antes, os jebuseus habitaram com os filhos de Benjamim em Jerusalém até o dia de hoje. E subiu também a casa de José a Betel, e foi o Senhor com eles. E fez a casa de José espiar a Betel, e foi dantes o nome desta cidade Luz. E viram os espias um homem que saía da cidade, e lhe dissera: Ora, mostra-nos a entrada da cidade, e usaremos contigo de beneficência. E mostrando-lhes ele a entrada da cidade, feriram a cidade ao fio da espada. Porém aquele homem e a toda a sua família deixaram ir. Então aquele homem se foi à terra dos heteus e edificou uma cidade. Chamou seu nome Luz. Este é o seu nome até o dia de hoje. Nem Manassés expeliu os habitantes de Bet-Sean, nem dos lugares da sua jurisdição, nem a Tanaque com os lugares da sua jurisdição, nem aos moradores de Dó com os lugares da sua jurisdição, nem aos moradores de Ibileão com os lugares da sua jurisdição, nem aos moradores de Megido com os lugares da sua jurisdição. E quiseram os cananeus habitar na mesma terra. E sucedeu que quando Israel cobrou mais forças, fez dos cananeus tributários, porém não os expeliu de todo. Tampouco expeliu Efraim, os cananeus que habitavam em Gezer. Antes os cananeus habitavam no meio dele, em Gezer. Tampouco expeliu Zebulon, os moradores de Quitron, nem os moradores de Naalaol. Porém os cananeus habitavam no meio dele e foram tributários. Tampouco Azer expeliu os moradores de Aco, nem os moradores de Sidom, como nem de Alabe, nem de Aquzibe, nem de Elba, nem de Afeca, nem de Reob. Porém os azeritas habitaram no meio dos cananeus, que habitavam na terra, porquanto os não os expeliram. Tampouco Naphtali expeliu os moradores de Bet-Semes, nem os moradores de Bet-Anat, mas habitou no meio dos cananeus, que habitavam na terra. Porém lhes foram tributários os moradores de Bet-Semes e de Bet-Anat, e apartaram os amorreus aos filhos de Dan, até as montanhas, porque nem os deixavam descer ao vale. Tampouco os amorreus quiseram habitar nas montanhas de Eres, em Aijalon, em Saalabim, porém prevaleceu a mão da casa de José e ficaram tributários. E foi o termo dos amorreus desde a subida de Acrabim e desde a penha e dali para cima. E subiu o anjo do Senhor de Gilgal a Boquim e disse: Do Egito vos fiz subir e vos trouxe a terra que os vossos pais tinha jurado. E disse: Nunca invalidarei o meu concerto convosco. E quanto a vós, não fareis concerto com os moradores dessa terra. Antes derrubareis os seus altares. Mas vós não obedecestes a minha voz. Por que fizeste isto? Pelo que também eu disse: Não os expelirei diante de vós. Antes estarão as vossas ilhargas e os seus deuses vos serão por laço. E sucedeu que, falando o anjo do Senhor estas palavras a todos os filhos de Israel, o povo levantou a sua voz e chorou. Pelo que chamaram aquele lugar Boquim e sacrificaram ali ao Senhor. E havendo Josué despedido o povo, foram-se os filhos de Israel, cada um a sua herdade, para possuir a terra. E serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué, todos os dias dos anciões que prolongaram os seus dias depois de Josué, e viram toda aquela grande obra do Senhor, a qual ele fizera a Israel. Faleceu, porém,
Josué, filho de Num, servo do Senhor, da idade de 110 anos, e sepultaram no termo da sua herdade, em Timnat-Heres, no monte de Efraim, para o norte do monte Gaás. E foi também congregada toda aquela geração a seus pais, e outra geração após ele se levantou, que não conhecia o Senhor, tampouco a obra que fizera a Israel. Então fizeram os filhos de Israel o que parecia mal aos olhos do Senhor, serviram aos Balaíns, e deixaram o Senhor, Deus de seus pais, que os tiraram da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, e dentre os deuses das gentes que haviam ao redor deles, e encurvaram-se a eles. Provocaram o Senhor a sua ira, porquanto deixaram o Senhor e servir a Baal e a Astarote, pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e os deu na mão dos roubadores, e os roubaram, e os entregou na mão dos inimigos ao redor, e não puderam mais estar diante dos seus inimigos. Por isso, por onde quer que saiam a mão do Senhor, era contra eles para mal, como o Senhor tinha dito e como o Senhor lhe tinha jurado, e estavam em grande aperto. E levantou o Senhor juízes que os livraram da mão dos que os roubaram. Porém, tampouco ouviram os juízes, antes se prostituíram após outros deuses e encurvaram-se a eles. Depressa se desviaram do caminho por onde andaram seus pais, ouvindo os mandamentos do Senhor. Mas eles não fizeram assim. E quando o Senhor lhes levantava juízes, o Senhor era com o juiz, e os livrava da mão dos seus inimigos todos os dias daquele juiz, porquanto o Senhor se arrependia pelo gemido por causa dos que apertavam e oprimiam. Porém, sucedia que, falecendo o juiz, tornavam e se corrompiam mais do que seus pais, aí andando após os deuses, servindo-os, encurvando-os a eles, nada deixavam das suas obras, nem do seu duro caminho. Pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e disse: porquanto este povo transpassou o meu concerto, que tinha ordenado a seus pais, e não deu ouvidos à minha voz, tampouco desapossarei mais de diante deles a nenhum das nações que Josué deixou morrendo, para pôr elas prova a Israel, se hão de guardar o caminho do Senhor, como seus pais o guardaram, para que eles andarem ou não. Assim o Senhor deixou ficar aquela nação, e não desterrou logo, nem as entregou na mão de Josué. Vamos lá para Salmos de número 103. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. É Ele que perdoa todas as suas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades, quem redime a tua vida da perdição e te coroa de benignidade e de misericórdia, quem enche a terra a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como águia. O Senhor faz justiça e juízo a todos os oprimidos, fez notórios seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Misericordioso e piedoso é o Senhor, longânimo e grande em benignidade. Não repreenderá perpetuamente, nem para sempre conservará sua ira. Nem nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos retribuiu segundo as nossas iniquidades. Pois quanto ao céu está elevado acima de toda a terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto está longe o oriente do ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem, pois Ele conhece a nossa estrutura. Lembra-se que somos pó, porque o homem são seus dias como a erva, como a flor do campo, assim floresce. Pois passando por ela o vento, logo se vai, e o seu lugar não conhece mais. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade, sobre aqueles que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, sobre aqueles que guardam o seu concerto, sobre os que se lembram
dos seus mandamentos para os cumprirem. O Senhor tem estabelecido o seu trono nos céus, e o seu trono domina sobre tudo. Bendiz ao Senhor, anjos seus, magníficos em poder, que cumpres a sua ordem, obedecendo a voz da sua palavra. Bendiz ao Senhor todos os seus exércitos, vós, ministros seus, que executais o seu beneplácito. Bendiz ao Senhor todas as obras em todos os lugares do seu domínio. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor. Salmos de número 104. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor. Senhor, Deus meu, tu és magnificentíssimo. Estás vestido de glória e de majestade. Ele cobre-se de luz como de um vestido, estende os céus como uma cortina. Põe nas águas os vigamentos das suas câmaras, faz as nuvens o seu carro, anda sobre as asas do vento. Faz dos ventos seus mensageiros, dos seus ministros um fogo abrasador. Lançou os fundamentos da terra para que não vacile em tempo algum. Tu a cobriste com o abismo, como a um vestido. As águas estavam sobre os montes. A tua repreensão fugiram, a voz do teu trovão se apressaram. Subiram aos montes, desceram aos vales, até o lugar que para elas fundaste. Limite-lhes traçaste, que não ultrapassarão, para que não tornem mais a cobrir a terra. Tu que nos vales fazes rebentar nascentes que correm entre os montes, dão de beber a todos os animais do campo. Os jumentos monteses matam com ela a sua sede. Junto delas habitam as aves do céu, cantando entre os ramos. Ele rega os montes desde as suas câmaras. A terra farta-se do fruto das tuas obras. Fazes crescer a erva para os animais e a verdura para o serviço do homem, para que tire da terra o alimento. E o vinho que alegra o coração do homem, o azeite que faz reluzir o seu rosto, e o pão que fortalece o seu coração. Satisfazem-se as árvores do Senhor, os cedros do Líbano que ele plantou, onde as aves, os animais, quanto a cegônia, a sua casa é nas suas faias. Os altos montes são um refúgio para as cabras monteses e as rochas para os coelhos. Designou a lua para as estações, o sol conhece o seu ocaso. Ordenas a escuridão e fazes-se noite, na qual saem todos os animais da selva. Os leõezinhos bramam pela presa e de Deus buscam o seu sustento. Nasce o sol e logo se recolhem e se deitam nos seus covis. Então sai o homem para a sua lida, para o seu trabalho, até a tarde. Ó Senhor, quão variadas são as tuas obras. Todas as coisas fizeste com sabedoria. Cheia está a terra das tuas riquezas. Tal é este vasto e espaçoso mar, onde se movem seres inumeráveis, animais pequenos e grandes. Ali passam os navios e os leviatã, que formaste para nele folgar. Todos esperam de ti que lhes dês o seu sustento em tempo oportuno. Dá-lhe tu, eles o recolhem, abres a tua mão e enche-se de bens. Escondes o teu rosto e ficam perturbados. Se lhes tiras a respiração e morrem e voltam para o seu pó. Envias o teu espírito e são criados, e assim renova a tua face da terra. A glória do Senhor seja para sempre. Alegre-se o Senhor em tuas obras. Olhando ele para a terra, ela tremeu, tocando nos montes, logo fumegaram. Cantarei ao Senhor enquanto eu viver, cantarei louvores ao meu Deus enquanto existir. A minha meditação a seu respeito será suave, eu me alegrarei no Senhor. Desapareçam da terra os pecadores, e os ímpios não sejam mais. Bendize a minha alma, ó Senhor, louvai ao Senhor. Amém? Que Deus em Cristo te abençoe.